Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o nono ano nós vamos ver um pouquinho sobre a fisiologia do exercício, né? Mas o que é essa fisiologia do exercício? Quais são essas funções que nosso organismo tem em relação à atividade física, né? O que a atividade física pode mudar ou melhorar dentro do nosso organismo, né? E para que a gente entenda melhor, a gente vai ver algumas conceituações, e primeiro a gente vai ver também os conceitos de o que é atividade física, o que é exercício físico, né, musculatura e entre outros. Vamos lá. O termo atividade deriva do latim activitate e o seu significado é qualidade ou estado de ação, qualquer ação ou trabalho específico. Pode também ser definida como qualquer movimento em que exista o envolvimento de músculos esqueléticos, o que acaba resultando um gasto de energia realizado pelo corpo, e cujo gasto de energia tem relação com a intensidade, duração e frequência com que se realiza. A prática de atividade física e exercício físico requer a adequação de um conjunto de fatores, subdivididos em 3 grupos, né? Que são características pessoais, como peso, idade, sexo, nível de saúde, habilidades pessoais, estado de humor. Características ambientais, acesso a locais que facilitam a atividade, influência familiar, influência dos amigos, clima, suporte social, entre outros. E as características ligadas à própria atividade física, né, como a intensidade da atividade e a percepção do esforço. A atividade física é muito importante, por ser capaz de irrigar mais ativamente o cérebro, possibilitando uma vida mais ativa. Deve-se também considerar uma variação de pessoa para pessoa, isso em função do seu peso corporal, da aptidão e aptidão física de cada uma. Então, para que vocês entendam melhor, né, que a gente acabou de ler, vocês viram que existem 3 subcategorias, né? As pessoais, que são altura, peso, sexo e tudo mais. As ambientais, que é relacionado ao meio em que você vive, né? Aspectos familiares, o local onde se vive e tudo mais. E nós temos também o aspecto da atividade física, né? A característica da atividade física, como a duração, nível de intensidade, percepção de esforço. E aí a gente vai entender um pouco melhor, né? Como vocês acabaram de ver, a atividade física, ela move quase tudo no nosso organismo, né? Quando ela é praticada regularmente. Vamos lá. Classificam o gasto energético das atividades físicas de nosso cotidiano basicamente em 5 categorias. Primeira, a demanda energética proveniente do tempo dedicado ao descanso e as necessidades vitais, como hora de sono, refeições, higiene e outras. A segunda, a demanda energética provocada pelas atividades do desempenho de uma ocupação profissional. Terceira, a demanda energética necessária à realização de atividades domésticas. Quarta, e a demanda energética voltada a atender atividades de lazer e de tempo livre. E a quinta é a demanda energética induzida pelo envolvimento de atividades esportivas e em programas de condicionamento físico, né? Então, quando a gente fala em demanda energética, gasto energético, a gente acabou de ver que a gente pode subdividir ela em 5 categorias, né? Pode ser ela, o que você utiliza no seu cotidiano, na atividade esportiva, na demanda profissional, e aí a gente vai, dependendo do que você for fazer, tem um gasto e uma demanda energética que nosso organismo tem que ter para realizar aquela atividade. Continuando. Existe uma relação entre a prática regular de atividade física, da aptidão física e o estado de saúde das pessoas, podendo-se concluir que os índices de aptidão física têm relação com a saúde geral das pessoas. É necessário considerar que a aptidão física envolve a participação de variados componentes motores, cada um recebendo diferentes estímulos mediante a realização de tipos particulares de exercício físico, e que a aptidão física relacionada à saúde contempla aqueles componentes motores cujo aspecto fisiológico pode oferecer alguma proteção aos distúrbios orgânicos provocados pelo estilo de vida sedentário, né? Então, o que isso quer dizer, né? Basicamente, a gente vê que as demandas energéticas, o gasto calórico, o gasto de energia, ele vai decorrer da atividade que você realiza. E quando você é uma pessoa sedentária, esse gasto energético não é utilizado e que ele não pode e não é eficaz
ficar sem praticar atividade física. Por quê? O teu organismo vai ficar mais lento, vai ficar necessitando de algumas enzimas, proteínas e de gastos que você precisa, né, diariamente, e aí você vai ver vai prejudiciar a sua saúde, né, vai prejudicar a tua saúde, desculpa. Então vamos entender melhor, né, o que é atividade aeróbica, o que ela pode influenciar, né? A atividade física aeróbica é a saúde para os músculos e para o cérebro, né? Nosso coração e a musculação dos pulmões se contraem e relaxam incessantemente, fazendo com que a circulação do sangue e do ar aconteça em nosso organismo. A musculatura dos nossos braços e pernas podem auxiliar nossos pulmões, vasos e coração na captação de oxigênio para o sangue, fazendo com que circule para todas as células do nosso corpo. A atividade física responsável por esse esforço cardiovascular é a chamada aeróbica, dinâmica ou respiratória. O caminhar, nadar, pedalar são algumas atividades em que fazem parte desse universo. Nosso corpo foi criado para bem servir e exercício físico, né? Feito de maneira correta, atrás de um descanso para o coração, pois estimula a circulação do sangue e do ar, né? Mas antes da gente ver o que é o treinamento físico, vocês entenderam o que é essa parte de exercício aeróbico? É aquela parte, o exercício aeróbico é quando você precisa da utilização do ar, né? Do nosso oxigênio, né? O oxigênio ele vai ajudar a circular melhor tanto o ar quanto a circulação do sangue no nosso organismo, né? Então ela vai dar aquele descanso para o nosso coração. Então ele vai trabalhar um pouco menos, né? Então, é mais fácil e é mais eficaz depois que você pratica uma atividade aeróbica, porque ele vai estar lá regulando o teu organismo, né? Então, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. O que é o treinamento físico, né? As sessões de treinamento físico são práticas regulares de atividades físicas que nos ajudam a manter e melhorar nossa capacidade de fazer determinadas tarefas. O exercício aeróbico objetiva principalmente auxiliar o organismo na sua sobrevivência. Alguns fatores são importantes quando pensamos no treinamento físico. Dentre eles, nós temos o tempo de duração, intensidade, sua frequência e gastos energéticos. Vamos utilizar como exemplo uma pessoa que corre 7 km no período de 1 hora. A intensidade da sessão ou velocidade será igual a 7 km por hora. A frequência será o número de vezes que repetimos essa sessão por semana. Seguindo essa lógica, teremos definido o gasto energético. Baseado em estudos científicos, podemos saber qual é o consumo de oxigênio necessário para se correr 7 km em 1 hora, tendo uma estimativa do custo energético da nossa atividade. Podemos calcular esse custo em calorias, que é a queima de nutrientes como carboidratos, gorduras e proteína que estavam guardadas no nosso organismo, utilizando o oxigênio pelo processo respiratório. Cada pessoa tem uma maneira de responder à carga de exercícios, e a sua capacidade respiratória é individualizada. Portanto, a atividade que para alguns pode parecer fácil, para outros é muito difícil, chegando algumas vezes a ser impossível. Então, para que vocês entendam melhor, a gente citou lá um exemplo de uma pessoa que vai correr 7 km, né? E como vocês viram, existem algumas formas da gente ver qual que vai ser o nível de intensidade, de volume daquele treino, de frequência. Então, como a gente viu, vamos lá, são 7 km, mas são 7 km andando ou correndo, qual vai ser a velocidade? Qual vai ser a duração desse tempo, né, que ele vai correr esses 7 quilômetros e quantas vezes ele vai fazer durante a semana, que vai ver a frequência, né? E aí tudo isso é calculado, né? A gente vai tentar explicar um pouco melhor para vocês. Podemos notar facilmente diante da dificuldade de respirar, a falta de ar, oxigenação, quando aumentando o ritmo da nossa corrida ou caminhada. A partir de tal situação é que o exercício passa a ser desconfortável, não podendo ser suportado por um tempo maior, prejudicando a sua duração. Esse excesso poderá causar fadiga ou até mesmo uma lesão, interrompendo as sessões de treinamento e comprometendo a sua frequência. Devemos adequar a intensidade, duração e frequência de nossas atividades aeróbicas
com a capacidade orgânica atual. Dessa forma, estaremos trabalhando conforme com a nossa capacidade de consumo de oxigênio, situação essencial para desenvolvermos ou simplesmente mantermos o benefício desenvolvido pela atividade física regular. O que isso quer dizer, né? Não adianta você hoje, sedentário, uma pessoa que não estava praticando atividade física, levantar do sofá e falar, vou correr 7 quilômetros, ou vou correr 2 quilômetros muito rápido, de forma aleatória, sem saber como é que está seu nível de aptidão física, sem saber de nada. Você pode se lesionar, você pode sugar muito do seu organismo, né? Você não está acostumado, acaba que não vai conseguir atingir aquele objetivo, vai ficar frustrado. Então, a gente tem que ir aos poucos, né? E respeitando o limite do nosso corpo, do nosso organismo. Podemos ter noção dos gastos calóricos de uma pessoa de 60 quilos em um tempo de 30 minutos, não deixando de se levar em conta que depende da genética, biotipo, peso, tempo do gasto, ritmo e idade de cada pessoa, ou seja, o seu metabolismo. Nós temos aí uns exemplos de gastos calóricos, né? Andar rápido na areia, que dura 160, né? Andar acelerado, 276 calorias. E aí temos outras modalidades, né? Para vocês depois retornarem aos nossos vídeos e verem com mais calma, né? Nós temos os músculos e as atividades físicas, né? O nosso corpo leva um certo tempo para se ajustar às necessidades da atividade física na fase de aquecimento. Como se existe uma escassez momentânea de oxigênio, nosso organismo precisa supri-la queimando proteínas ou carboidratos para produzir calorias. Os músculos bem alimentados possuem uma pequena reserva de carboidratos, responsável por mais da metade de todo o consumo energético de uma atividade física. Da mesma forma que o oxigênio, nossas reservas de água e glicose limitam nossa capacidade de execução de exercício. As fibras musculares queimam pouca proteína durante a atividade aeróbica, 5 a 10% do consumo calórico total. Mas quando sente a ausência de carboidratos, a elevação da queima de proteínas pelos músculos aumenta e de forma surpreendente, ocasionando a perda de massa muscular, né? E essas combinações nos levam a uma receita ideal para combatermos o excesso de peso. Alimentação à base de carboidratos, dieta baixa em gorduras e combinando exercícios aeróbicos, né? E nós temos a frequência cardíaca, né? O número de batimentos cardíacos por minuto, isso é correspondente ao número de sístoles por minuto, né? A frequência cardíaca é um valor importante e básico para avaliação do condicionamento, no estabelecimento de limites de esforço e verificação de tempo de recuperação. Para vocês entenderem melhor, a frequência cardíaca ela pode ser medida pela carótida, né? Pelo pescoço e pelo pulso, né? Que é mais recomendado pelo pulso, né? Porque às vezes você pode apertar forte demais aqui na carótida e a contagem vai ficar errada, né? E a gente vai entender como é que a gente pode fazer isso, né? Como verificar a frequência cardíaca? Nós podemos verificar a frequência cardíaca diretamente no eletrocardiograma ou na utilização de um estetoscópio, né? Mas o mais comum é a palpação da artéria radial no pulso e na artéria carótida, né, no pescoço, como eu falei para vocês. A contagem deve ser feita por minuto inteiro, ou 30 segundos e multiplicar por 2, ou 15 segundos e multiplicar por 4, né? E aí vai variando, né, como você vai aferir a sua frequência cardíaca, né? Nos nossos próximos slides, vão ter lá as referências para vocês seguirem, tudo direitinho, e aí a gente vai ter 3 exercitandos que vão ficar para casa, né? O exercitando de hoje, ele vai ser relativamente fácil, mas ele vai exigir um pouquinho de vocês na hora da realização, né? Para vocês lembrarem o que a gente falou hoje. Além desses 3 exercícios que vocês têm para casa, tentem aferir a frequência cardíaca de vocês, né? Vamos lá, lembre que é sempre por 1 minuto, ou então vocês podem utilizar os outros métodos que também tem no nosso slide. E para vocês terem acesso aos exercitandos para casa de hoje, ao nosso material, acesse a plataforma Eduque para vocês terem acesso a tudo isso e aos outros conteúdos que a gente já falou e até a próxima aula.